Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, Povo de Deus. Muito bom dia, agora são 8 horas e 18 minutos, estamos começando agora o nosso Fala Povo de Deus. Para você que chegou agora e de repente estranhou, cadê o Fala Povo de Deus? Nós estávamos desde as 5 da manhã transmitindo a Santa Missa Ezequiel, o sepultamento também do Papa Francisco, e nós acompanhamos até agora. Neste momento ainda está acontecendo, mas agora é privativa, depois o povo vai poder visitar o túmulo do Papa Francisco. Mas o programa Fala Povo de Deus hoje é especial, minha gente, porque nós vamos falar sobre ele. Hoje, o mundo amanheceu diferente. O velório do Papa Francisco foi encerrado. A Igreja Católica vive um dos momentos mais marcantes de sua história recente. A despedida de um pastor que conquistou corações com sua simplicidade, sua coragem e sua ternura. Nós, do Fala Povo de Deus, entramos no ar agora nesta manhã histórica para refletir, para rezar e para entender o que foi o legado de Papa Francisco e o que nos espera daqui para frente. Como será a Igreja sem Francisco? O que muda? Quem será o próximo Papa? Hoje, o programa é especial, uma homenagem e também um olhar para o futuro. Prepare o seu coração, o céu acolheu um servo bom e fiel, e nós aqui continuamos a missão que ele tanto nos inspirou a viver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Fala Povo de Deus de hoje. Estamos no YouTube, Gabriel? Estamos também no YouTube da Rádio Olinda, então nos acompanhe por lá com som e imagem. Também no nosso site radiolinda.com.br. Claro, já siga o nosso Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. E lá tem cortes do programa, durante a semana você pode acompanhar. Também no nosso YouTube tem o programa na íntegra, não só esse vai estar, mas tantos outros também já estão. E hoje, para falar com a gente sobre isso, você já ouviu a voz dele, mas vai ouvir novamente, com muita alegria. A gente está recebendo o nosso irmão Gabriel Marquim, ele que é professor e também da Comunidade dos Viventes, a que eu tive a honra já de visitar e ver o trabalho belíssimo que eles realizam. Visitar não, servir. Servir, visitar exatamente. Não, você trabalhou. Você serviu. Estivemos juntos com a graça de Deus. Gabriel, mais uma vez seja bem-vindo. Vamos adentrando agora neste programa para a gente falar sobre o nosso pastor. Vamos lá, Paulo. É uma alegria realmente, né? Nós estarmos aqui, eu estar com você, com o Gabriel, com todos os ouvintes da Rádio Olinda. Nesse momento, como você disse, que é um momento histórico mesmo, né? Todos nós, dependendo da idade que temos, recordamos do momento onde nós estávamos, né? Nós temos muitos momentos para fazer essa pergunta, né? Onde você estava naquela ocasião, né? Onde você estava no momento do falecimento de João Paulo II? Onde você estava quando foi anunciada a morte de Bento XVI? E certamente daqui a alguns anos nós também diremos isso, né? Onde você estava naquele dia em que o Papa Francisco foi sepultado. Então, esse é um dia histórico mesmo, não somente para os católicos, mas para o mundo todo. Nós vamos dizer, nós estávamos no estúdio da Rádio Olinda. Pois é, eu estava com Paulo e Gabriel. Estávamos juntos. Bom, você também pode participar do nosso programa. Hoje eu quero saber de você qual foi o maior ensinamento, a maior lição que o Papa Francisco deixou para nós. Responde no nosso WhatsApp. Onde é que o nosso ouvinte responde, Gabriel Correia, no nosso programa? Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Gabriel, mais uma vez. Bom dia a você, nosso querido ouvinte. 3444-7979 é o número da sua participação. Você vai mandar lá, né, respondendo a nossa enquete de hoje. Para você fora de Pernambuco, além fronteiras, pelo YouTube, site, aplicativo, utilize o DDD 81-3444-7979. E, claro, seguiremos juntos prestando esta simples e singela homenagem a este grande homem, ao Santo Padre, o Papa Francisco. Desde já a gente quer mandar um abraço para o Felipe Alecrim, que é apresentador deste programa. Não pôde vir hoje porque chegou de viagem, ele estava em Joinville a trabalho, chegou de viagem pela madrugada, por isso não pôde estar aqui hoje. Mas a gente toca aqui o programa, então, Felipe, bom descanso e já assuma de volta seu posto. Volte! Muito bem. Gente, vá mandando sua mensagem, daqui a pouco a gente traz sua participação. Hoje o tempo vai ser um pouco mais curto por conta da transmissão, mas
é um dia especial. Então, está justificado. Bom, Gabriel, eu já queria perguntar para você o seguinte: quais foram as principais marcas deste pontificado do Papa Francisco que você poderia destacar para a gente como aquelas mais transformadoras para a igreja? Primeiro, obviamente, conta um pouquinho quem é Bergoglio e depois as marcas de Francisco. Vamos lá, então. Vamos ver se nós conseguimos fazer um apanhado histórico dessa figura, né, de quem nós nos despedimos hoje, mas que certamente deixa um legado que vai ultrapassar a sua vida, né? Bergoglio, ele nasce em 1936, ou seja, ele é do comecinho, né, da terceira década do século XX. Ele é um argentino, filho de imigrantes. Isso não é um detalhe que pode passar desapercebido, porque você lembra, você que está escutando a gente sabe que a primeira viagem que o Papa Francisco fez fora do Vaticano foi a Lampedusa, uma ilha justamente que recebe imigrantes, refugiados no mundo inteiro, né? E certamente essa decisão do Papa Francisco foi motivada por sua própria história. Então, ele nasce em 1936, numa família que é de italianos, imigrantes na Argentina. Desde pequeno, o Papa Francisco, ou Bergoglio, ele percebe que a sua família, sendo uma família de imigrantes, é uma família com muitos desafios. Isso vai marcá-lo a vida inteira, essa proximidade com o sofrimento de famílias que são imigrantes. Bergoglio, ele nasce no bairro de Flores, é um bairro, inclusive, onde eu pude estar agora há pouco. Eu tive minha lua de mel agora há pouco e pedi a Larissa, no meio da lua de mel, eu disse a ela, vamos fazer uma peregrinação pelos lugares do Papa Francisco. E graças a Deus ela é católica, topou a loucura de parar a lua de mel para visitar os lugares por onde o Papa Francisco passou, né? O bairro de Flores é um bairro muito popular em Buenos Aires. Ele, então, desde pequeno, tem uma vivência religiosa muito forte, muito marcado por sua avó. O Papa Francisco depois disse sempre, o tempo todo, como ele foi marcado por essa senhora. Uma senhora muito piedosa, muito devota, mas ao mesmo tempo muito forte, com uma participação política muito forte na Itália e depois na Argentina, quando ela foi para a Argentina. E aí acontece algo que vai mudar decisivamente a história daquele menino, né? No dia do estudante, lá em Buenos Aires, Bergoglio, com cerca de 16 anos, 17 anos, ele está indo no bairro de Flores encontrar os amigos para uma festa do Dia dos Estudantes. E ele tem o desejo de entrar na igreja de Flores. Ele entra, então, na igreja de Flores, se aproxima da nave central, olha para o lado esquerdo, eu estive nessa igreja, né? Olha para o lado esquerdo e vê no confessionário um sacerdote que chamou muito a atenção dele, porque aquele sacerdote, segundo ele, tinha um jeito diferente. Ele então tem o desejo de se confessar, se ajoelha no confessionário, diz os seus pecados, confessa os seus pecados, recebe a absolvição, a penitência, e ele diz que ali, naquele momento, ele sentiu que Deus esperava alguma coisa dele e que muito provavelmente era o sacerdócio. Aquele menino sai daquela confissão completamente diferente e é muito importante nós dizermos isso às pessoas que estão escutando a gente. Por causa da confissão que ele realiza naquela noite, ele toma a decisão de se tornar sacerdote. Ele então decide nem ir mais encontrar os amigos, perde o interesse pela festa naquele dia mesmo, volta para casa e toma a decisão em segredo de se tornar sacerdote. Ele tinha um medo enorme de dizer isso aos pais. A primeira pessoa a quem ele vai dizer é a sua avó. A avó, desde o primeiro instante, topa e incentiva, mas ele demora muito tempo para falar com seus pais, especialmente com a sua mãe. E, de fato, a mãe de Bergoglio atrapalhou muito a vocação religiosa no começo dela. Pra vocês terem uma ideia, ela nunca apoiou, até o momento em que ele, eu acho que 3 anos depois, ele já no seminário, ela pela primeira vez foi visitá-lo no seminário, porque ela nunca aceitou a decisão de Bergoglio, né? Tá vendo o filho papa agora, né? Pois é, exato. Imagine agora esse homem papa chegando no céu dizendo, mãe, tá vendo, mãe? olhe que valeu a pena. Ele então faz o seu estudo todo, né, no seminário, depois ele vai se tornar jesuíta, e aí depois, enfim, começa todo o percurso dele durante a ditadura militar na Argentina. Ele vai ser o provincial da Argentina com apenas 36 anos de idade. Era isso que eu lhe pergunto agora, esse desafio de ser com 36 anos o profissional. Ele mesmo dizia, né, Paulo? Ele na sua biografia dizia isso, que a Companhia de Jesus fez uma loucura. Não é palavra minha, minha gente, é o Papa dele. Francisco. Ele mesmo dizia que foi uma loucura colocar um jovem de 36 anos, né, porque
com 36 anos, você não tem condições, humanamente falando, de ser responsável pelo corpo dos jesuítas, uma ordem extremamente relevante na igreja, ser responsável pelos jesuítas de todo um país, né? E vai ser um período muito duro na vida dele. O tempo da ditadura na Argentina, para ele, foi particularmente exigente e sofrido. Depois, então, ele vai passar esse tempo na Alemanha, fazendo seus estudos em Romano Guardini, no tempo do doutorado, volta, e aí sim, ele é eleito bispo auxiliar, depois arcebispo, depois cardeal por João Paulo II, e enfim, aí a história permanece e a gente já sabe o que aconteceu naquele março de 2013, quando ele é eleito Papa Francisco. Antes da gente adentrar, Gabriel, na questão do pontificado do Papa Francisco, do que foi, eu queria ainda insistir neste assunto dele como o provincial dos jesuítas que é uma congregação histórica, né, e antiga da igreja. Pra você ter ideia, nós fomos catequizados por eles. Exatamente. O Brasil foi catequizado pelos jesuítas. Inclusive, coincidentemente, esta semana, o Brasil tem, né, essa cruz, estava lá celebrando, lá em Brasília agora, me recordo dessa semana, com a primeira cruz que os jesuítas trouxeram aqui para o Brasil. Ele, como o provincial jesuíta, para você entender o que é provincial, seria uma espécie de chefe da congregação. Aos 36 anos, ele já provincial no seu país, da sua congregação. Não seria este já um sinal do que seria o Francisco não, Bergoglio, o futuro o Papa da Igreja? Não vou dizer um sinal do futuro Papa, mas um sinal de que ele seria grande na sua... Veja, se uma pessoa tem fé, ela não pode deixar de compreender que quando Deus tem uma missão do tamanho de um pontificado para uma pessoa, Deus precisa preparar essa pessoa. Então, certamente, nos planos de Deus, Bergoglio ele precisava passar por aquela missão como provincial, né, dos jesuítas na Argentina, com apenas 36 anos, tendo em vista o desafio que ele ia assumir mais à frente. E o Papa Francisco, inclusive, sempre disse isso, que ele foi bem preparado por Deus para essa missão. É uma coisa, Paulo, tem uma colocação que o Papa Francisco faz, acho que 2 anos depois da sua eleição. Um jornalista pergunta se ele dorme bem depois de ser eleito Papa. Essa pergunta não é à toa, porque qualquer um de nós, por menos preocupações, passa uma noite sem dormir. Exatamente. Né? Óbvio. E o Papa Francisco disse que não, que ele nunca perdeu o sono desde o momento em que foi eleito Papa. E ele diz que uma boa parte disso se deve a essa experiência que ele teve anteriormente. Porque se com 36 anos ele foi responsável por um corpo de padres, veja, eu volto a dizer, nós estamos falando de uma ordem que tem uma influência sobre a história do mundo. Os jesuítas não têm simplesmente uma influência sobre a igreja. Você acabou de dizer, uma boa parte da nossa Constituição enquanto Brasil, enquanto país, é influenciada. Basta dizer que São Paulo, a maior cidade da América Latina, foi fundada por um jesuíta. Né? Então, nós temos uma série de exemplos de como a Companhia de Jesus foi importante. Você pensar, então, um homem com 36 anos de idade liderar homens extremamente capacitados na Argentina no meio de um tempo tumultuado politicamente, como é uma ditadura militar. Depois responsável pela Arquidiocese de Buenos Aires, num país como a Argentina, que é sempre convulsionado politicamente e economicamente. Certamente, esse homem foi sendo preparado desde a juventude para uma missão que ultrapassava muito. E nós estamos vendo isso, né? O Papa Francisco foi Papa num momento extremamente delicado, de muitas guerras, muitos conflitos, muitas polarizações, né? Um tempo coalhado de polarizações, não somente politicamente. Pandemia, né? Exatamente, muito bem lembrado, né? Quando a gente pensa, é porque a pandemia aconteceu em 2020, parece que já fazem 20 anos, Exato. né? Mas fazem 5 anos agora. Foi ele que liderou a igreja, foi ele que viu muitos padres, muitos bispos morrendo no mundo inteiro por causa do atendimento. Veja, é impossível a gente não imaginar o peso que esse homem carregou nas costas nesses 12 anos de pontificado, né? E certamente aquilo que ele foi como Papa foi bastante influenciado pela história dele, né? Por aquilo que foi formando o caráter desse homem tão importante.
E de fato, como ele mesmo dizia, né, um pastor precisa ter o cheiro das suas ovelhas. E de fato acontece também o contrário. Nós, como ovelhas, nós temos um pouquinho de Francisco, não tem? Ah, sem dúvida. Inclusive, é uma coisa que a gente na América Latina precisa testemunhar, né? É muito bonito a gente perceber. Eu, por causa dessa pesquisa no Papa Francisco, participei de muitos congressos internacionais sobre ele, né? Ou presencialmente ou online, e eu percebia muito isso, Paulo. Como os pesquisadores dos outros países, especialmente da América do Norte, da Europa, da Ásia, como os pesquisadores dos outros países procuravam saber de nós o que significava um pastor latino-americano. Porque realmente é muito diferente, né? É muito diferente. Todas as comparações sempre são superficiais, mas é claro que não dá para a gente esquecer o modo de ser de Francisco, como é diferente do modo de ser de um alemão como Bento XVI, de um polonês como João Paulo II. E olhe que João Paulo II foi o mestre de um carisma, né? Uma capacidade de estabelecer relacionamentos impressionante. Mas é muito diferente um pastor latino-americano, né? Por exemplo, uma coisa que a gente, talvez muitos de nós não percebamos, né? Assim que o Papa Francisco foi eleito, o tempo todo o Papa Francisco disse: eu vou deixar de lado o discurso que eu preparei e vou falar espontaneamente. Eu vou deixar o discurso que eu preparei de lado e vou falar espontaneamente. Para os europeus, isso é inimaginável. A coisa mais comum do mundo é você ir a qualquer celebração de domingo, dia de semana, numa paróquia, em Roma, em qualquer lugar da Europa. Todos os padres, eles preparam a homilia no papel, eles leem a homilia. Por quê? Porque na cultura europeia, você preparar algo significa você estabelecer, sistematizar, colocar no papel, né? O Papa Francisco fez isso como Papa, mas eu e você sabemos que nenhum padre prepara uma homilia escrevendo e lê na hora da homilia, né? Veja, esse é um traço do que você disse agora há pouco. Nós temos esse cheiro de Francisco. A nossa igreja no Brasil, a nossa igreja na América Latina tem o cheiro desse Papa, né? Não é, muito bem lembrado o que você disse, não é somente o pastor que tem o cheiro das suas ovelhas. São as ovelhas que têm o cheiro desse pastor. E somos nós agora que precisamos reconhecer esse cheiro e testemunhar para o mundo. Por quê? Porque aí sim, independentemente do Papa que será eleito, certamente é muito importante que ele assuma o legado de Francisco. Claro, cada Papa tem o seu modo de ser, tem o seu temperamento, é óbvio, mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos apresentar à igreja essa contribuição que Francisco deu e que fez tanto bem à igreja, né? Vai ser muito... Aliás, vai ser impossível esquecer Francisco e o seu legado, não tem como. Como você bem disse essa semana, um Papa vai herdando o legado do outro e vai dando continuidade. Isso é importante demais. Mas vamos lá. O Papa Francisco, ele no seu pontificado, ele promoveu reformas significativas na igreja, na Cúria Romana. Como é que essas mudanças, Gabriel, impactaram a governança da igreja? Olha, a primeira coisa que eu acho muito importante recordar, e para quem está escutando a gente isso é muito importante lembrar, o Papa Francisco realmente foi um Papa reformador. Mas é muito importante dizer que a reforma feita por Francisco não foi uma decisão individual dele e da cabeça dele. É muito importante a gente lembrar o contexto da eleição do Papa Francisco, né? Depois de 600 anos, nós tivemos um Papa que renunciou ao ministério petrino. Aqui não é nunca suficiente nós homenagearmos a figura de Bento XVI. Sim. Porque nós falamos hoje da humildade do Papa Francisco, e é verdade, o Papa Francisco foi muito humilde. Mas o que falar da humildade de um homem que sempre defendeu a tradição da igreja e ter a capacidade de desprendimento para renunciar ao ministério petrino? Paulo, por muito menos eu e você nos agarramos a determinadas coisas e não soltamos. Exatamente. Por muito menos nós temos apego a coisas que nos custa muito desapegar. Bento XVI, ele se desapegou do ministério de Pedro. Veja, é uma coisa, é uma atitude que a gente ainda vai passar muitos anos para conseguir compreender o que aquele homem fez. Mas ele renunciou num contexto, infelizmente, de muitas crises. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira, mesmo nós que somos católicos. Nós temos que reconhecer que sim, aquele foi um contexto muito delicado. Muito delicado. Os cardeais que chegaram a Roma para a eleição do novo Papa chegaram muito assustados, porque aconteceu aquele vazamento, o famoso Vat Leaks, né? O vazamento dos documentos internos da igreja.
E se mostrava realmente a quantidade de abusos sexuais, pedofilia, desvio de dinheiro do Banco do Vaticano. Uma coisa terrível, realmente, terrível. Algo que Bento XVI o tempo inteiro procurou combater e no final ele disse, por causa da sua força física, já não conseguia. É naquele contexto que os cardeais, nas congregações gerais, o que a gente vai ver a partir de agora, né? Naquele contexto, os cardeais começam a se perguntar qual é o perfil que nós precisamos de um papa. E eles tomaram uma decisão. Nós precisamos de um homem que seja capaz de reformar essa estrutura da igreja. Francisco, então, é eleito para isso e a primeira coisa que ele faz, não sei se vocês vão lembrar, o Papa Francisco constitui um grupo de 9 cardeais que vão ajudá-lo nessa reforma. Então, atenção. Francisco não se intitulou reformista. Ele assumiu uma missão que lhe foi dada. E a segunda coisa foi, essa reforma não foi feita da cabeça dele e somente por ele. Ele contou com a ajuda de 9 cardeais que fizeram essa reforma com ele. Bom, a reforma do Papa Francisco é uma reforma em vários níveis. A gente precisaria de muito tempo, realmente, para se debruçar sobre cada uma dessas reformas. Algumas coisas que eu acho que seriam muito importantes a gente dizer. Em primeiro lugar, a reforma do Papa Francisco está ancorada numa coisa que nós, por muito tempo, perdemos na igreja e o Papa Francisco retomou: o discernimento. A necessidade de um discernimento. E para Francisco estava claro qual era o discernimento que precisava ser feito. Francisco tinha clareza, Paulo, que sem dúvida nenhuma nas últimas décadas a igreja foi perdendo o seu poder. E para o Papa Francisco, de modo geral, quando a igreja perde o seu poder, ela tende a querer buscá-lo a todo custo e por isso ela fica na defensiva. Para Francisco, esse modo de proceder estava equivocado. Ao invés da igreja lutar para reconquistar a sua influência social e, por isso, condenar o tempo todo o mundo, a igreja deveria assumir uma posição de humildade e não querer conquistar poder, mas aproveitar esse momento para evangelizar mais. Veja, essa é uma mudança de paradigma extraordinária. O Papa Francisco muda a rota da igreja. A igreja estava, até o Papa Francisco, condenando o mundo. O mundo não, o mundo não, o mundo não, o mundo não. O Papa Francisco percebe que o discernimento precisa ser diferente. Ao invés da igreja ficar condenando o mundo porque o mundo tirou o poder da igreja, se torna a igreja saída. Exatamente. Não vamos condenar, vamos atrás desse mundo. Então, o holofote se torna outro, né? Então, essa é uma primeira marca da sua reforma. Uma outra marca da sua reforma, a transparência. O Papa Francisco, imediatamente, quando ele assume o ministério, Petrino, ele recomenda uma avaliação internacional do Banco do Vaticano e de todas as finanças do Vaticano. É nesse contexto que ele faz determinadas transferências de bispos, porque ele vai percebendo que alguns bispos, alguns cardeais, alguns monsenhores, sim, infelizmente desviaram dinheiro da igreja para benefício próprio. E o Papa Francisco começou a colocar, né, essas pessoas no seu devido lugar. Um terceiro ponto muito importante, o Papa Francisco abre a igreja para os pobres. Então, o tempo desse tempo, a gente viu isso, né? O Papa Francisco abrindo aquela lavanderia, aquele lugar de acolhida, né? O Papa Francisco abrindo a igreja para esse tipo de trabalho. Um outro ponto muito importante da reforma de Francisco, né? Das mulheres um lugar de primazia nas decisões. E isso agora foi coroado de um modo único na história da igreja, né? O Papa Francisco colocou pela primeira vez uma mulher à frente da governadoria do Estado do Vaticano. Meu Deus, isso é uma coisa assim inusitadíssima, né? Em 2000 anos é a primeira vez que nós temos uma mulher responsável pela organização do Estado do Vaticano. Ou então, por exemplo, é a primeira vez no pontificado de Francisco que nós temos 2 mulheres que estão no dicastério para escolher bispos no mundo todo. Agora nós temos mulheres que também ajudam na escolha dos bispos. É a primeira vez que nós temos uma mulher responsável por todos os religiosos do mundo, o dicastério para a vida religiosa. Veja, só nesses exemplos que eu estou dando, a gente vê a quantidade de frentes que o Papa Francisco abriu, né? Certamente, um dos desafios do novo Papa será organizar essas peças que o Papa Francisco mexeu. Olha, eu vou dizer uma coisa. O próximo Papa assume um desafio igualmente relevante. Porque o Papa Francisco assumiu um desafio que era abrir as portas, mexer nas peças para fazer a reforma. Mas agora, o Papa que vem depois de Francisco vai precisar organizar essas peças. É fazer o acabamento. Né? Exatamente. Ele começou a grande reforma, quebrou tudo, levantou parede.
Agora vem o acabamento, que é mais trabalhoso. Que é muito trabalhoso, nós todos sabemos disso. Ave Maria. Muito trabalhoso. Muito bem. Então, essas reformas, de fato, impactaram na vida da igreja. E aí, você falando agora, eu me recordo que aqui também, não me recordo se foi no início do pontificado, mas o Papa também enviou para cá, acho que para a Amazônia, um barco hospital. Sim, verdade, bem lembrado. Um barco hospital. Você falava da lavanderia, eu me lembrei na hora que ele mandou. É tanta coisa do Papa Francisco que ele fez, minha gente, para a gente lembrar tudo. Mas ele mandou um barco hospital para aqui, para a Amazônia. Não sei como é que está hoje, se funciona ainda, se já foi devolvido. Eu também não sei. Não sei, mas ele mandou para cá, para a Amazônia. Fazendo essas reformas, Gabriel, eu me veio agora à mente outro grande Papa, que hoje é santo, São João XXIII, quando ele trouxe o Vaticano II. Exatamente. Que foi uma grande reforma na igreja. Papa Francisco, claro, considerando devidas as proporções de tempo e cultura, também proporcionou grandes reformas na igreja, como você bem falou. Essas reformas, tais como ali no contexto dos anos 60 com o Vaticano II, e avaliando esse contexto agora do tempo de Papa Francisco, tornou a igreja mais próxima do povo e vice-versa? Paulo, veja, a recordação que você faz de João 23 é muito importante e dá a gente a oportunidade de aprofundar essa discussão. João 23, para as pessoas que estão nos escutando, recordarem, foi aquele Papa que, com o Concílio Vaticano II, como ele mesmo dizia, desejava abrir as janelas da igreja. Aquilo que se chamou em italiano de aggiornamento, ou seja, atualização, João 23, ele começa então o Concílio Vaticano II e quem vai concluir o Vaticano II é Paulo VI. Veja, isso nos dá inclusive uma boa oportunidade para retomar o assunto que a gente estava dizendo. Um Papa, ele dá início à reforma, como o Papa Francisco. Mas certamente agora nós precisaremos de alguns papas para dar continuidade e concluir a reforma do Papa Francisco. Então, João 23, ele abre a igreja para essa reforma. E nós temos, o que os estudiosos da igreja dizem, é que João Paulo II e Bento XVI, o que os dois fizeram? Eles explicaram o Vaticano II. Então, só para as pessoas entenderem, João 23 é o Papa que vai dar início ao Concílio Vaticano II, a esse grande, amplo movimento de reforma na igreja, uma reforma que não é de doutrina, não é dogmática a reforma, é uma reforma de modo de proceder na igreja. Processo, Isso, exatamente. Então, o Papa João XXIII, ele começa essa reforma, o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI vai concluir o Concílio Vaticano II, João Paulo I só passa à frente da igreja 30 dias, então não tem tempo para isso. E aí sim, João Paulo II e Bento XVI, qual é uma das marcas do pontificado dos dois? Explicar o Vaticano II. Por quê? As pessoas precisam entender que um concílio, ele é sempre um evento extraordinário na história da igreja. Veja, de séculos em séculos acontece um concílio. Por quê? Porque a reforma é muito grande. E nós estamos falando de um concílio que precisa ser implantado numa igreja de 1 bilhão de fiéis. João Paulo II e Bento XVI, então, vão passar o seu pontificado interpretando o concílio. Francisco, isso é muito importante. Francisco é o primeiro Papa que nós temos que foi formado no Concílio Vaticano II. Veja, João Paulo II e Bento XVI, no tempo do concílio, já eram bispos. Já estavam formados. A mentalidade deles é formada antes do Concílio Vaticano II. Sim. Francisco não. Em 1936, Francisco nasceu. Sim. Veja, o Concílio Vaticano II é do final dos anos 50 do século passado. Isso. Significa, então, que Francisco, dentro do seminário, recebeu a formação do concílio. Agora, nós tivemos o primeiro Papa que efetivamente esteve realizando o Concílio Vaticano II. E aí, por isso, nós chegamos à sua pergunta, Sim. Sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco tem essa proximidade, abre a vida da igreja para os mais pobres, para as pessoas mais simples, para a vida concreta das pessoas, marcado pelo Concílio Vaticano II. Porque o que o Concílio Vaticano II queria? Queria pegar a fé de sempre da igreja, a fé multimilenar da igreja, e colocá-la acessível para a vida diária das pessoas. Por isso que o Papa Francisco falou tanto em casais de segunda união. Por quê? Porque nas nossas paróquias, nós temos, sim, muitos casais de segunda união. Veja, você que está me escutando agora, você provavelmente tem um tio, um pai, um irmão. Meu pai. Por aí, olha aí, perfeito. Veja, o seu pai
é um homem que está na segunda união. Exatamente. O Papa Francisco, então, ele toma uma decisão. Ao invés dele ficar falando da fé apenas para aqueles que conseguem cumprir o que a igreja pede, ele agora vai falar também para os católicos que não estão dentro necessariamente do que a igreja pede. Isso é uma mudança de paradigma enorme. Sim. Né? Então, por isso é que o Papa Francisco vai falar tanto dos casais em segunda união, vai falar tanto dos homossexuais. Veja, cada um de nós aqui tem um amigo que é homossexual, tem um familiar que é homossexual. O Papa Francisco, então, diz, nós precisamos privilegiar essas pessoas. Por quê? Porque Jesus privilegiou o contato com essas pessoas. Perfeito. É uma igreja para todos. Exatamente. Né? Por isso que Francisco é chamado por muitos de Francisco de todos. Isso. Para mostrar que a igreja não quer perder ninguém. Exatamente. Absolutamente ninguém. É claro que tem a questão doutrinária, Claro, a questão de sim. mudança de vida que a igreja pede, de santidade. É lógico, e claro que o Papa Francisco não se furtou a isso. Isso. Mas deixou claro que Deus não quer perder ninguém. E que, ao invés de a gente condenar, a gente tem que apelar para a misericórdia de Deus, porque só Ele que pode dizer sim ou não. Exatamente. Né? Cabe a nós acolher essas pessoas, é claro, sempre tendo como premissa aquilo que Jesus nos ensina, amar o pecador e não o pecado, mas dizer bem claro, aqui você tem lugar. Exatamente. Quer servir? Vem, que aqui a igreja vai te moldar. Agora, claro, respeitando todas essas pessoas. Muito bem, a gente vai falar sobre o futuro da igreja, com, claro, a contribuição de Francisco, mas eu preciso trazer a participação do povo, mas você sabe que o nosso Fala Povo de Deus é o seu programa de catequese semanal e olha, tudo que nós estamos falando aqui, tudo que Gabriel está falando é a tua igreja. Tá vendo como a tua igreja é rica? Não de dinheiro, mas rica da espiritualidade do céu. Não podia ser diferente, essa canção ilustra, claro, o legado de Papa Francisco, que se inspirou em São Francisco de Assis, mas para escolher o nome tem um dedo brasileiro aí, viu? Para escolher o nome de Francisco, me corrija se eu estiver errado, Gabriel, mas acho que foi o cardeal Umis, exatamente, que disse ao Papa Francisco, não esqueça dos pobres. E aí Papa Francisco disse, epa, boa! Boa lembrança. Francisco. Então foi por isso que ele escolheu o nome de Francisco. Claro, primeiro, para ser aquilo que ele foi, não só Francisco de Assis, mas também Bergoglio, e também pegou essa dica aí do cardeal Umis, brasileiro, para escolher o nome Francisco. A gente ficou devendo essa resposta, não foi, Gabriel? Deixa eu trazer aqui rapidamente a participação dos nossos ouvintes. Não vou conseguir trazer todos, minha gente, por conta do tempo, mas é importante trazer. Então você mande sua mensagem para o 3444-7979, o nosso WhatsApp. Hoje respondendo qual a maior lição que Francisco deixa para você. Eu não vou nem perguntar para a igreja, eu vou perguntar para você. Qual é a maior lição? Deixa eu ver aqui as mensagens que chegaram. Vera Lúcia Rodrigues está com a gente, dizendo obrigado, Gabriel e Paulo Brito, por estas mensagens. É culpa de Francisco, nossa não. Helena lá em Itapetininga, São Paulo, está com a gente.
Coisa boa, obrigado, Helena, pelo seu carinho de sempre. Vani de Caetés também, Marcos Neves de Jaboatão, dizendo: Paulo Brito, Gabriel, parabéns pela transmissão, acompanhei vocês desde as 5 da manhã, coisa boa. Maria Lúcia de Massaranduba, onde é que fica Massaranduba? Boa pergunta, Boa né? pergunta mesmo. Um abraço, minha irmã, me diz aí onde é que fica Massaranduba, ela acompanhou pelo YouTube, a gente, coisa boa. Nádia da Mostardinha, bom dia, Paulo, o Papa Francisco... Santa Catarina? Coisa boa, abraço para todos os catarinenses. Bom dia, Paulo. O Papa Francisco, eu acredito que ela quis dizer sobre o nome, né? Francisco já diz, né? Ser humilde, ter uma visão do Cristo sofredor. Muito bem, tá bom, obrigado, minha irmã. Mari do IPSEP, bom dia, Felipe. Felipe não está aqui hoje, né? Mas tamo junto. Bom dia a todos, na graça de Jesus, amor de Maria. E a paciência de São José. O Papa Francisco era um homem de muita luz e humildade. Muito bem. Andréa Conceição, lá de Barreiros, está com a gente, pedindo oração por sua família. Vamos sim. Alguém aqui do final do telefone 2630, o prefixo 74, Gabriel. 74 é Bahia, né? Se não me falha a memória. É Bahia, enfim. Confere aí para mim, por favor, Gabriel. É Bahia? Muito bem. Viu que a gente vai além de Pernambuco. Né? Tem algumas vezes a gente vai além do Brasil também. Cláudia de Casa Amarela também está com a gente. Aí Cláudia já traz um assunto sobre essas famosas profecias que fazem por aí. Pelo amor de Deus, não acredito nessas coisas não, viu, Cláudia? Acredito não. É claro que ela não está afirmando, ela está fazendo uma pergunta sobre isso. Paulo, isso é verdade? Não, não é verdade. Esqueça esse negócio, deixa isso para lá. Bora rezar pela nossa igreja sempre. Rose de Areias também conosco, Bruno Bezerra, de Alberto Maia, dizendo bom dia, família Olinda, paz de Cristo ressuscitado, recomendo orações por todos os colaboradores que estão na escuta da Rádio Olinda, os ouvintes assíduos da Rádio da Família e da Rádio da Arquidiocese de Olinda e Recife, que a Imaculada Conceição de Maria interceda sempre a Jesus por todos vocês. Muito bom ouvir uma programação 100% católica. Amém, obrigado, meu irmão. Vera Lúcia de Camaragibe também com a gente, Deus abençoe. Paulo Brito, para mim foi a unidade. Muito bem. Micheline de Torrões, bom dia, a humildade. Maria Elia de Camaragibe com a gente também, bom dia, estou na escuta. Renê, lá de Boa Viagem, bom dia, meu compadre. É o meu compadre, seu padrinho do filho dele. Um cheiro, meu irmão. Bom dia, estou aqui em Afogados, ligadinho em vocês, escutando você falar deste santo de Deus, nosso querido, saudosíssimo padre e Papa Francisco, de fato, padre, né? Antes de qualquer coisa, padre. Massaranduba, Massaranduba é aqui, ó. É em Piedade, próximo a Massangana. Olha aí, nós temos o Massaranduba também por aqui. Tem Massaranduba aqui em todo também. canto. Tá tudo certo, muito bem. Gente, eu não vou conseguir trazer tudo não, por conta da hora, mas eu preciso fazer rapidamente, nesses últimos minutinhos que a gente tem, Gabriel, sobre o futuro da igreja. É claro, o legado do Papa Francisco é eterno, vai permanecer, você bem falou, vai ser preciso alguns papas ainda para terminar a reforma que Francisco começou. Mas de agora em diante, qual vai ser o maior desafio do nosso ou dos nossos próximos papas para a igreja? Eu acredito, veja, é sempre um exercício de futurologia, a gente imaginar qual é o perfil de um próximo papa, né? E existe um comentário muito presente em Roma, né? Se entra papa no conclave, se sai cardeal. Né? Então, geralmente, quando você entra no conclave sendo muito falado e muito incensado como possível papa, geralmente você sai como cardeal. A exceção é Bento XVI, viu? Ah, sim, claro. A exceção é Bento XVI, que entrou no conclave. Agora, é claro, era muito diferente, porque João Paulo II e Bento XVI tinham uma afinidade que foi única, né? No caso de Francisco, de fato, quando a gente pensa hoje, quem é um cardeal que pode naturalmente sucedê-lo? Nós não encontramos. Não. Inclusive porque Francisco tomou uma decisão, né? Colocar cardeais no colégio cardinalício, homens do mundo todo. Então, são homens que não necessariamente são conhecidos por todos nós. Nem eles, entre eles, se conhecem muito. Eu estava escutando essa semana uma entrevista de Dom Arani Tempesta, o arcebispo do Rio de Janeiro, e ele falando justamente sobre isso, que eles mesmos não se conhecem, né? Então, vai precisar de um tempo para eles saberem de onde vêm, o que fazem. É importante os congressos. Né? Exatamente. Precisa dessas reuniões para que eles se conheçam, né? Eu acredito, Paulo, escutando os comentaristas, os vaticanistas, né, percebendo o contexto atual da igreja, eu acredito que nós precisaremos de um papa
como você disse agora há pouco, brincando, mas que faz todo sentido. Um Papa que seja capaz de rebocar agora a reforma do Papa Francisco. Isso significa que, muito provavelmente, os cardeais vão eleger um Papa que seja capaz de uma grande capacidade de diálogo. Por quê? Porque Francisco mexeu em muitas peças. É muito importante a gente recordar disso. Francisco não foi unanimidade. Francisco foi muito perseguido dentro da igreja, especialmente por grupos ultraconservadores. Atenção, eu queria fazer aqui uma distinção. Uma coisa é ser conservador. Sim. Faz parte da história da igreja, os conservadores são necessários, inclusive, que eles existam dentro da igreja. Mas muitos ultraconservadores se opuseram frontalmente contra Francisco. Todo extremismo, né? É ruim. Exatamente, seja ele qual for, né? Então, o Papa Francisco, ele mexeu em muitas peças no seu pontificado. Vai ser necessário agora um Papa que organize essas peças e que seja capaz de fazer o diálogo entre os vários lados que competem à igreja. Porque, minha gente, lembrem, a Igreja Católica tem 1,4 bilhão de fiéis no mundo. É muita gente. E bota muita gente nisso. Significa, então, que dentro dessa igreja nós temos várias correntes, vários modos de pensar. Francisco mexeu em tudo isso. O próximo Papa, eu acredito, vai ter um perfil mais conciliador, uma capacidade maior de diálogo. Pense, por exemplo, eu lembrei agora esses dias de Dom Fernando por causa disso, né? Nós tivemos Dom Helder Câmara, um bispo extremamente importante na história da nossa arquidiocese, que se dedicou profundamente aos mais pobres. Depois nós tivemos Dom José, um bispo com um outro perfil, muito atento às questões da doutrina, da tradição da igreja. Deus então nos envia Dom Fernando justamente como esse pastor capaz de dialogar com os vários lados. A contribuição de Dom Fernando à nossa igreja foi muito importante. Eu acredito que nós precisaremos de um Papa com esse perfil. Alguém que seja capaz de colocar toda a igreja para dialogar e agora organizar essa reforma de Francisco para dar pleno cumprimento a ela. Perfeito. Então, gente, próximos passos agora, bem rapidamente. Vai ver o Novendiale agora, o novenário, né, para ainda rezar por Francisco. Logo em seguida acontece o conclave. Vamos ter outras oportunidades para trazê-lo aqui para a gente falar sobre isso. E a gente está rezando para que o anúncio, o Gaudium Magnum seja no nosso horário. Eita, já pensou? Vocês aqui no Abemos Papa? Que isso? Vai ser uma honra para a gente ouvir. Meu Deus, com certeza. Que é isso? Vamos rezar por isso. Vamos rezar o rosário todo dia agora. Para que a gente escolha o nosso novo Papa. E a gente não, né? O Espírito Santo, na verdade, já escolheu, só vai anunciar. Claro. E claro, rezem agora, minha gente, pelo futuro da igreja. O Papa Francisco já está acolhido nos céus. Rezamos bastante por ele, vamos rezar nesses próximos dias, mas agora começa, sim, as orações para o futuro pontífice da igreja. Bom, a gente já estourou o tempo, mas obrigado, viu, Gabriel, pela sua contribuição. Não se preocupe, você vai estar aqui outras vezes. Vou ter outras oportunidades de agradecer, né? Claro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gabriel. Obrigado à Rádio Olinda, que cumpre essa missão tão bonita e tão necessária à nossa arquidiocese, né? Especialmente como rádio. Eu tenho um amor único por esse veículo, porque trabalhei muito tempo em rádio e, sem dúvida nenhuma, pode vir internet, pode vir o que for, a rádio sempre vai ser um instrumento que se aproxima da vida das pessoas. Quando o mundo acabar, o primeiro a noticiar vai ser o rádio. Pode escrever. E vai permanecer depois do fim do mundo. Vocês vão estar aqui organizando isso. Exatamente. Então, gente, obrigado. Deus abençoe. Vem aí o Padre Damião Silva. Fala, Povo de Deus, volta sábado que vem. E acompanha a nossa programação, a gente vai falar muito ainda sobre conclave, sobre cardeal, sobre Francisco. Um abraço, Deus abençoe. Fala, Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua